dando continuidade à terceira jornada itinerante de formação e aperfeiçoamento intermunicipal, com o tema Reforma Tributária, os municípios e os tribunais de contas, convidamos o conselheiro substituto Alberto Pires. Bom dia a todos. O passador. Como já falou, meu nome é Alberto, né? Mas eu primeiro queria agradecer, né, a diversas instituições por esse evento, né? Por estarmos aqui e por estarmos vivos e com saúde para estar aqui, não é isso? E a Escola de Contas, né, o Tribunal de Contas e o nosso anfitrião, o município de Maragogi, está nos proporcionando tudo isso. E eu vendo a senhora Rosa, né, uma palavra linda aqui da instituição, eu fiquei até emocionado com o trabalho da Escola de Contas. Porque, por exemplo, a semana retrasada, a passada, né, tivemos um evento desse em Santana de Ipanema. E houve outra instituição que é o oposto, né? O início da vida, né? E aqui a continuidade é Filhos de Davi para crianças. Então, você veja que a Escola de Contas pensa em tudo. Ela não pensa apenas na instrução das pessoas, na capacitação. Ela pensa no ser humano como um todo. Eu tenho que render mais uma vez homenagem a você, Escola de Contas, viu? Parabéns. Essas mulheres maravilhosas, junto com o Perrone, com a conselheira Cleide, que faz a Escola de Contas. Bom, mas como o tempo é curto, vamos lá conversar. Vamos falar sobre a reforma tributária. E a reforma tributária é uma mudança imensa que nós vamos ter no sistema tributário brasileiro. E faço antes um preâmbulo do seguinte, que eu não sou um especialista em tributos, apenas trabalhei um período da minha vida como auditor fiscal de tributos estaduais, né? E leituras e muito estudo. Mas, por exemplo, um dos especialistas que estão hoje aqui é o Felipe, que ele é um auditor fiscal do município de Coruripe, não é isso, Felipe? Entendeu? Que tem feito um belíssimo trabalho junto com toda a equipe fisco de lá, assim como diversos colegas também de Maragogi e de outros municípios que aqui estão. Então, feito isso, o meu foco é fazer com que vocês se atentem, mais ainda que já estão, para a importância de se preparar profissionalmente e institucionalmente para essa mudança, para que, em princípio, venham, já se sabe que vão ganhar os municípios, mas que precisa ter alguns cuidados para que isso não fuja das mãos, não é? Então, vamos lá. Então, os objetivos principais da reforma tributária são esses aqui. Simplificação de tributos, né? Agora, um detalhe, essa reforma tributária é basicamente muito focada, pelo menos no primeiro momento, na tributação do consumo, tá certo? Muitas pessoas acham que é uma reforma geral, tudo, é tributação do consumo. Acontece que a tributação do consumo no Brasil é a principal fonte de arrecadação do Estado. O Estado, como senso, né, seja municípios, União ou Estado propriamente dito. O princípio não comunitável, como eu acabei de falar, que é o chamado, isso na linguagem acadêmica, chama-se IVA dual. É porque ele vai juntar o ICMS e o ISS. Ou seja, ele vai pegar dois entes federados e passar a ter uma arrecadação conjunta. Maior transparência para o contribuinte, né? E fim da guerra fiscal. A transparência vem junto com a simplificação, porque atualmente você tem 27 legislações do ICMS e você tem 5.570, sei lá, quantos municípios, Felipe, temos no Brasil? 559 legislações municipais. Apesar de terem muitas semelhanças, sempre vai ter alguma especificidade. Então, tudo isso se consubstanciou em apenas uma lei nacional, chamada Lei Complementar 214, com relação ao ICMS e o ISS, voltando a dizer, é para o consumo, né? E também o fim da guerra fiscal. Por quê? Porque há uma mudança muito forte
que não se fala às vezes sem perceber, que é porque hoje, principalmente no caso do ICMS, ele tem uma a cobrança, o destino, digamos assim, o destino final dos recursos, até o presente momento, ele fica repartido. Uma parte no estado de origem, outra no parte de destino. Alguns casos fica só na parte de origem, outros casos ficam só no destino. Mas, regra geral, ele fica repartido. Por isso que tem, inclusive, as chamadas alíquotas internas e as alíquotas interestaduais. E ainda tem, para complicar mais, quando essas vendas, essas transferências de mercadorias, elas saem de uma região dita, né, reconhecida rica, como Sul e Sudeste, para Norte, Centro-Oeste e o Nordeste, elas têm uma alíquota interestadual diferenciada para que deixe um pouco mais do recurso para os destinos que são Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Então, tudo isso vai acabar. Por quê? Porque a origem vai ser o destino, onde ocorre o consumo. Então, por exemplo, Maragogi, digamos que compre um motor de popa, né, que é aqui do turismo, né? Compre um motor de popa para equipar lanchas. Esse motor de popa é fabricado em São Paulo, digamos, São Paulo. Todo o ICMS desse motor de popa vai ficar não em Maragogi, vai ficar no estado de Alagoas e no município de Maragogi, numa repartição que ainda daqui a pouco vocês vão ver isso aí. Então, isso muda tudo. Então, a propósito, eu acho que eu esqueci, inclusive, o objetivo também de redistribuição da riqueza gerada para o Estado, entendeu? Então, o que é que acontece? Como os estados produtores ficam, em geral, no Sul e Sudeste, essa riqueza, do ponto de vista de tributos, a riqueza do ponto de vista de tributos, será redistribuída para o país inteiro. Então, vamos lá. E aí, esse chama imposto, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? Como está colocando aí, foi instituído pela Emenda Constitucional 132. Então, vão juntar essas duas competências, né? Competência arrecadação compartilhada entre estados e municípios, apuração do destino, como já coloquei, tributação não cumulativa, embora isso não seja novidade, porque o ICMS já existia isso aí, né? Mas o grande desafio é isso aí, ó, compartilhada. Ontem, por exemplo, o Felipe, que ele é um fiscal de tributos do município de Cururipe, e também ele é um dos membros da ALAFisco, que é a Associação Nacional, a Associação Alagoana dos Fiscos Municipais. Eles tiveram reunião na AMA, com a Receita Federal, para discutir questões operacionais. E que, como é uma reforma tributária recente, uma mudança realmente muito grande, e eu conversando com ele, tem alguns aspectos que ele não se sabe, operacionais, né? Não se sabe exatamente como que vai se delinear, até porque nós somos um Estado de direito democrático e federado, né? Então, ainda haverão muitas discussões, por isso, mais uma vez, que nós temos que se preparar, certo? E também tem a criação, não é só o IBS, também tem o CBS. Eu não estou dando destaque, porque a CBS é uma contribuição sobre bens e serviços para a União. Então, essa contribuição, ela fica, em princípio, exclusivamente para a União. Embora que isso demandar discussões posteriores, porque alguns acham também que a União, pelas perspectivas, pelos estudos, saiu, digamos, ganhando, né? Ele aumentou o bolo arrecadatório, mas isso aí são discussões que serão para frente. E ela congrega o PIS e o COFINS, né? O resto é a mesma coisa, unificação de regras e tudo. Período de transição para o IBS, quando veio o Conselho do IBS. De 2026, agora, né? Estamos aí há 4 meses, menos de 4 meses, né? Hoje é dia 11, não é isso? 11 de setembro. A professora Carol aqui, né? Brilhante professora, sempre nos brindando aqui, né? E ainda tem um detalhe, que ela toma água da juventude. É impressionante. Pois bem, então ela vai se constitucionar, ou seja, vai concluir do IBS, pessoal. Tem outros aspectos da reforma tributária, em 33. Pronto. Então aí, você veja, em 2026 começarão essas alíquotas, né, de cobranças do IBS e da CBS. Eu coloquei ali, fase preparatória, testes operacionais, eletrônicos, tecnológicos, eletrônicos e de sistemas. Eu deixei em negrito aí, ó, tecnológicos, eletrônicos e sistemas. Por quê? Essa reforma tributária, mais do que todas,
mais do que todas que já tiveram ou outras, vai demandar de sistema de TI. Hoje, inclusive, fala-se tanto, né, em IA, inteligência artificial, leia-se, sistemas eletrônicos, entendeu? Sistemas. Então, quem não tiver preparado tanto com software, né, hardware, como gente, esse é o principal, porque não vai ser, pelo menos até um momento, ainda não tem notícia que a máquina vai operar a gente, mas sim nós vamos operar as máquinas, não é isso? Então temos que estar todos preparados. E aí, dentro do período de transição, ainda colocando, chamado teto da carga tributária. Na realidade, antes da reforma tributária, fizeram um estudo, né, um estudo da carga tributária do caso da CBS, do que nós chamamos agora de IBS e de CBS, que seria ICMS, ISS, PIS, COFINS, e viram que, na média das médias, estava em torno de 26,5%. Então, para que fosse aprovada essa reforma, havia também um medo de aumentar ainda mais a carga tributária e foi feito como se fosse uma trava, né? Que não é exatamente uma trava, mas um compromisso de que essa carga tributária não ultrapassasse esse percentual aí. E distribuído, tá vendo? 17,7 e para a CBS 8,8. Entretanto, como tudo, né? Não há nada, aqui não é um mundo de Alice, né? Nada no mundo perfeito, não existe. São desafios. Por quê? Porque os entes federados, eles permanecem com a competência de fixar as alíquotas. Então, eles não são obrigados a fixar essas alíquotas. É quase que um acordo de cavalheiros, como se diz, né? Uma referência, ponto. E não se tem controle exatamente sobre isso, né? Na realidade, esse controle vai se dar muito mais em função, quase que uma competição, digamos, paralela entre os entes federados, que vai chegar a um ponto que, se ele aumentar demais a carga tributária, vai ficar caro para os seus cidadãos e isso vai dar problema, né? Então, esse é digamos assim, um controle social, né, disso aí. Mas apenas estou colocando aqui esse aspecto. Inclusive, segunda-feira, o professor Ricardo Alexandre, que também é um dos membros do Tribunal de Contas, ele é chefe do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do TCE de Pernambuco, um grande tributarista, professor, realmente um posto de conhecimento, né? Ele colocou justamente isso a respeito. E, paralelamente, vocês vão ver agora o período de transição, que vão ficar vigentes entre 2026 e 2032, tanto o ICMS quanto o IBS. Então, essa transição vai ser o mais dificultoso, né? Mas tudo passa. Pronto, olha aí o que eu estou falando, é o período de transição, né? Período de transição mais forte, né? Porque a alíquota, como eu coloquei, é a partir de 2026. Então, vai reduzindo o ICMS e o ISS e vai aumentando o novo imposto, IBS, até 2033, se concluir a reforma todinha com relação à parte de tributação sobre o consumo, né? IBS, que nós estamos aqui. Então, outra mudança muito forte quanto à questão da categorização, o que é bem e o que é serviço, né? Isso devido a interpretações, né, judicializações, etc. Muitas atividades econômicas não eram tributadas nem pelo ISS e nem pelo ICMS, apesar de que, em tese, se você não fosse tributado pelo ICMS, estaria também pelo ISS. O exemplo clássico são as locadoras, né? Locadoras de automóveis, locadoras de material de construção, locação de bens, né? Por interpretação já passada aí do STF, elas não estariam sujeitas ao pagamento desse imposto. Então, com a reforma tributária, em função dessa classificação, ou seja, serviço é tudo que não for bem. Então não sobra nada, tá certo? Inclusive, novamente falando, o professor Ricardo Alexandre colocou um ponto, por exemplo, em função dessa mudança, há possibilidade, né, clara, de haver que ele chama no sistema tributatório chama de bis e idem. Sobre um mesmo fato gerador, você tem incidência de dois impostos semelhantes, como, por exemplo, o ITBI e pelo ICMS, né? Ou no ICMS não, ou pelo IBS, né? A transferência. Então, mas isso
vai ser objeto já de muita discussão lá para frente. Então, eu só estou colocando como as mudanças aparentemente simples, mas ela tem de alcance muito grande. E o que muda também, ó, sobre o IPVA, que não é sobre IBS, mas há uma mudança que foi antes da reforma tributária já, e talvez tenha passado despercebido, né? Aliás, não, desculpa, essa que foi da reforma mesmo. A mudança é outra coisa, a questão da distribuição. Que antes ele apenas veículos terrestres, né? E de novo, muito em função de interpretações judiciais, porque é simplesmente a Constituição dizia veículos automotores, ou seja, se tiver autopropulsão, ele pagaria, mas a interpretação, o gol que só seriam veículos terrestres. Agora é textual. Então, inclusive aqui, né, em Maragogi, vocês vão ter algum custo, mas também esse imposto vai voltar para vocês, porque aqui, acho que do estado de Alagoas, eu acho que talvez todinho, acho que o município que tem maior número de veículos aquáticos deve ser aqui, né? Impressionante. Talvez tenha uma lancha para cada habitante aqui, né? Ou jet ski. Então, vocês que têm seus jet skis, né, suas lanchas, seus iates, já vão preparando o bolso para pagar o IPVA, né, sobre as embarcações, né? Desses itens eu estou isento. Sim, a propósito, já que o mestre, né, o mestre João, nos falou isso aí, me lembrei do detalhe. Tem algumas publicações que dizem o seguinte, que o IPVA sobre embarcações e aeronaves serão aviões e embarcações de luxo. Não é isso. Na realidade, aqui existem umas exceções na própria Constituição sobre, por exemplo, avião agrícola, né, para fazer pulverização, pequenas embarcações de pescadores, algo assim. Eu não vou aqui porque senão vocês vão ficar cansados. Então existe, que no caso a Constituição chama de imunidades, existem algumas imunidades, mas não é que não seja só de luxo. O jet ski, eu acho que é comum a vocês aqui, todos terem jet ski aqui em Maragogi, não é mais de luxo, né? Porque muita gente tem. Tem lugares que eles servem até de transporte para o trabalho, como em São Paulo, por exemplo. Isso, exatamente, aqui explora comercialmente. Então, olha aí, questão falando sobre o ganho para os municípios. 98% dos municípios têm potencial de ganhos. Mas vejam bem, ó, potencial. Porque tem que estar preparado. Entendeu? Se não estiver preparado, principalmente com a capacitação, profissionalização do grupo físico e os sistemas, tem um ditado popular, já vai comer mosca, né? A arrecadação vai passar e você nem vai saber que ocorreu. Inclusive, com a questão do sistema, se você também não estiver preparado, você não é mais antigamente, você vai só lá no estabelecimento ver, é tudo sistema, né? Então, é importantíssimo o grupo físico estar fortalecido e profissionalizado, né, como instituição. Então, mas é isso. Sim. Bom dia a todos. Para participar, o município, ele tem que aderir a um convênio, né? Veja, em princípio, não. O convênio é na questão operacional. Conversando agora mesmo com o Felipe da Lafis, que eles tiveram agora reunião com a Receita Federal. Então, os convênios, inclusive tem data para fazer os convênios. Isso, né? Chego já lá, já vou estar as datas dos convênios. Para o quê? Porque vai ser uma nota fiscal igual para todo mundo. Não tem mais o do ICMS e do ICS. Vai ser uma nota fiscal única. Então, para isso, faz as formações de convênios, mas já tem até, por exemplo, já tem até entendimentos que se a Constituição já previu que vai ser imposto só, nem precisará de convênios, por exemplo. Mas, enfim, estão trabalhando nisso, né? E também não se restringe apenas os convênios com relação à reforma do IBS. Existem outros tipos que vou mais à frente colocar, muito bem lembrado pelo comandante João, né, João Gomes. Então, ó, no caso dos municípios alagoanos, 97% irá ganhar com isso. É uma boa notícia, né? E os impactos, né, nos municípios. A arrecadação compartilhada, como colocou, né? Então, essa integração é outra palavra, além de sistemas, de organização e tal, a integração dos fiscos. Exemplo que estou colocando lá, a reunião que teve aí os fiscos municipais, com a Receita Federal
mas também precisa estar com a Cefaz, né, o estadual, porque também tem outras implicações de repasses, e o doutor João, inclusive, sabe muito melhor do que eu, que trabalha com isso, né? Eu estou apenas colocando informações para os senhores, né? Então, olha aí, alterações profundas na legislação tributária. Então, eu estou, digamos assim, reafirmando, estou ratificando esse ponto, porque mais do que nunca, a profissionalização não é apenas da administração tributária, a profissionalização como um todo. E eu dou um exemplo, eu tenho um caso, aqui mesmo em Alagoas, de um município onde a parte do SUS, né, a parte do SUS, que é muito complexa, você tem verbas para lá, para cá, fundo a fundo, complementações, realmente um negócio bem complexo. Então, um determinado município resolveu, digamos, politizar demais quem trabalhava nessa área. Foi um caos, porque tem uma base de profissionalização. Você tem um nível político e tem um nível, né, de gestão operacional e tudo. Então, isso é muito importante. Eu não estou aqui falando de política partidária, eu estou falando sobre gestão, governança, entendeu? Então, a base é isso. Então, o fisco também deve ser tratado, porque diz um ditado, diz que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Né? Quando começa, eu tive notícia de alguns municípios já tiveram atraso de salários de servidores. O estado de Alagoas mesmo, talvez há mais de uma década, né? Umas 2 décadas, teve atraso até por 9 meses. É um negócio, é um caos. Então, assim, Policiais ficaram sem receber. até policiais ficaram sem receber. Então, é muito sensível. E eu vou contar até para vocês uma experiência que eu tive. Quando eu fui auditor fiscal de tributos estaduais do estado do Amazonas, foi um determinado ano, houve a transição para a nota fiscal eletrônica. E, além da nota fiscal eletrônica, tínhamos lá pelo menos mais uns 15 projetos em andamento. E uma equipe multidisciplinar, claro, multidisciplinar. E chegou um momento que começou a dar problema na arrecadação, porque começaram os testes, né, da nota fiscal eletrônica e começou a dar problema de sistemas. E o dinheiro, resumidamente, o dinheiro não estava chegando. Aí o alerta. Então, eu sugeri que dessemos uma parada nos outros projetos que não eram essenciais e se concentrasse na nota fiscal eletrônica, que era a base. Sem o dinheiro, o Estado todo estava comprometido. Né? E assim, foi acatado, nós fizemos, e o estado do Amazonas foi o segundo estado brasileiro a colocar o sistema da nota fiscal eletrônica, apesar de ser um estado do norte. Né? Se esperava que fosse o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, Santa Catarina, mas foi o estado do Amazonas, que mostra que não é a questão de ser região desenvolvida ou não, são as pessoas que trabalham que fazem a diferença, entendeu? Isso é também uma outra coisa. Bom, então, também já vamos adiantando aí, a necessidade de integração com o comitê gestor, que é uma novidade, né, desse sistema, porque como a arrecadação vai ser compartilhada, integrada, e tem apenas uma legislação, como é que vai se controlar isso? Não é? Então, foi criado pela Constituição o comitê gestor. Na realidade, não foi ela cria e delega para a lei fazer todos os delineamentos, que no caso é o PLP 108, não é isso? PLP 108, que já foi aprovado na Câmara e ainda está, digamos, sendo, digamos assim, aprimorado ou verificado no Senado. Já os estados, veja, em termos de federação, os estados, estritamente falando, né, vão cerca de 40%, entendeu? Vão perder com isso. Ou em outras palavras, 60% vão ganhar, ou seja, vão ganhar menor número de estados. Por quê? Pela mudança de origem para destino. Então, os estados produtores, grandes produtores, terão menor arrecadação. Não significa que eles, digamos assim, vão tirar de indústria. Não é isso. Não é isso. Apenas do ponto de vista da distribuição do bolo tributário sobre o consumo, eles vão perder, porque vai ficar no destino. Em outras partes, por outro lado, em questão de mérito, veja, quem está sustentando aquelas indústrias não é quem consome? Né? Então, eu acho que até é justo isso. Né? Inclusive, essa é uma sistemática adotada pela União Europeia. Vamos aqui ao que eu falei, o Comitê Gestor do IBS. Olha, então, é um órgão nacional
que será responsável por essa arrecadação. Pronto, a propósito, há estudos, né, da CNM, a Secretaria da Receita Federal, que estimam que esse valor total, em termos de Brasil, seja quase 1 trilhão. Então, é muito dinheiro, pelo menos para nós, mortais, né, brasileiros. Então, esse comitê gestor, que, olha, é composto por representantes, 27 de cada estado, e 27 representantes dos municípios. E já disse aí por decisão qualificada. E esses 27 representantes dos municípios, eles são distribuídos por uma série de critérios. Capitais, cidades com tantos habitantes, tem uma parte também igualitária, uma série de coisas. Inclusive, houve um certo problema, mas já foi superado, de questão de representatividade. A Confederação Nacional dos Municípios e a União Nacional do Prefeito, é isso? É isso? A União Nacional dos Prefeitos tiveram alguns atritos, mas que parece que já foram superados, questão de representatividade. Mas o certo é que é dessa forma. Então, entre as competências, está vendo? Olha lá, regras gerais de arrecadação e fiscalização. O que o Felipe estava discutindo já com o pessoal da Receita Federal para preparar para isso, né? Porque imagine que você vá, muita gente tem isso, né? Chega no final do ano, aí, amanhã eu vou ficar rico, bonito, maravilhoso e tal. De um dia para o outro. Não dá. Não dá. Então, é a questão disso aí do planejamento, né? Então, as regras. Operar o sistema eletrônico, olha lá de novo. Ó. Sistema eletrônico unificado. Sistema. Garantir a repartição das receitas. Por quê? Como o IBS será uma arrecadação só, haverá, consequentemente, parecido com o Simples Nacional, que tem vários tributos ali dentro e eles vão sendo escoados, vão sendo destinados aos diversos entes ou instituições. É a mesma coisa, só que, inclusive para minha surpresa, essa distribuição ela ainda dependerá de uma série de cálculos a serem feitos de acompanhamentos. Ela não é simplesmente basicamente uma alíquota, entende? Então é um negócio mais complexo. Por isso que, novamente, demanda profissionalização, organização e atenção. Garantir a repartição, como já coloquei, né? E ali está aquelas informações que o PLP já foi aprovado pela Câmara e está em tramitação no Senado, né? Quanto à questão dos comitês. Mudança, novamente, né? Toco muito nisso. Administrativa tributária municipal. Estruturação das carreiras fiscais, tudo tem que ter profissionalização. Então, por exemplo, eu não sei, só por cima, muito por cima, das regras do SUS. Também tem as regras da educação. Estava até com as colegas, me perdoe até os colegas da educação aqui de Maragogi. Pode levantar a mão aqui, as colegas. Pronto, olha aqui. Nossas duas colegas da educação. Então, existe Fundeb, BMDE, o Renato mesmo colocou muito bem aqui as regras, sobre o cumprimento das regras, que nós achamos que tudo é educação. Não é assim, né? Pelo menos as regras que existem. Então, tem que ter gente qualificada. O senhor, na sua fala, falou sobre o SUS. Então, eu queria só dizer ao senhor, veja bem, esse trabalho que foi feito aí agora também devia ser feito no SUS. Porque é muito difícil ser gestor. Ser prefeito de um município não é fácil, né? Tem que cuidar de muitas coisas. Então, por onde a gente vê, por exemplo, as cidades de Alagoas, que elas são polos turísticos, elas pagam um preço caro por isso. A turma diz, não, Maragogi recebe muito dinheiro, tá certo? Maragogi arrecada muito. Maragogi tem 300 milhões de receita por ano e tem uma folha de 9 milhões, tá certo? Por mês. Se você fizer só de folha, você já compromete um percentual bastante elevado, tá certo? Só que o governo determina percentuais para você repassar para a educação, 25%, 15% para a saúde, tá certo? Só que com 15% ninguém faz saúde, não. É muito pouco. Maragogi, por exemplo, tem 33 mil habitantes e a gente tem uma UPA. E a ordem aqui é atender a todo mundo. Vem um cara de Porto Calvo, de Japaratinga, de São José da Coroa Grande, que é outro estado, a ordem é atender. Só que o governo só paga a gente sobre 33 mil habitantes. E a gente tem um terço disso aí somente de população flutuante, que é as pessoas que vêm para os hotéis que tem aqui, aqueles caras que vêm de carro mesmo, pegam um carro na Localiza, vêm-se embora para Maragogi, tá certo? Adoece UPA.
o atendimento desse cara é grátis. O SUS não paga. E quem paga é o município. Tem que buscar dinheiro para pagar. Então, precisa que, do mesmo jeito que está fazendo com o imposto, fizesse com o SUS. A gente mandasse uma ordem para o governo ou para o estado que aquela pessoa pertence, tá certo? Para evitar de fazer o que fizeram agora na divisa com a Bahia, que proibiram atender o pessoal do outro lado. Então, até ontem no almoço foi debatido sobre isso. Né? Se um cara desse morrer, como é que fica? Aqui a gente não tem esse problema, que a ordem é atender, mas o buraco que fica é muito grande. Aí, como o senhor falou sobre SUS, eu fiz esse comentário. Obrigado. Olha aí, vocês estão vendo como é que o nosso país é palpitante. Isso demanda estudo, né? Experiência, proposição. Isso o senhor mesmo poderia, entendeu? Ver junto ao prefeito, às lideranças políticas e colocar isso, né? E ver profissionalmente como isso poderia ser feito. Aproveitar a experiência da reforma tributária. A propósito, em geral, os órgãos da administração pública, né? Eu vou até falar uma coisa, digamos, contra, digamos, a minha instituição, não é contra, mas enfim. Em geral, os fiscos são os órgãos da administração federal, as administrações, seja federal, estadual ou municipal, mais organizados. Por quê? Porque aquela questão, o bolso é a parte mais sensível do corpo, e sem dinheiro não se faz mais nada. Então, essa experiência com o comandante João Gomes está colocando, poderia fazer realmente, aproveitar essa expertise dos fiscos e colocar não só SUS, para educação, para tudo. Até, inclusive, o que o senhor fala, também ocorre hoje na segurança pública, porque existem também hoje repasse via Força Nacional, via fundo, tem uns fundos especiais. O país é muito complexo. A professora Carol, inclusive, também é uma das estudiosas disso aí, poderia ajudar, inclusive, no grupo de trabalho. À frente, comandante, o senhor é um homem de visão. Vamos então. Então, olha lá. Tá vendo? Integrar o sistema nacional, integrar seu sistema nacional, adequar suas normas locais. Isso. Em Santana de Ipanema, mesmo conversando com o presidente da Câmara, eu coloquei isso, porque nós estamos acostumados, cada um, fazer suas leis, inclusive tributárias. A partir dessa reforma tributária com relação ao consumo, viu, pessoal? De novo, você continua no IPTU, no ITCMD, né? no ITBI, etc. Certo? Mas eu estou falando sobre o consumo, sobre o ISS especificamente. Não poderão mais ter nenhuma legislação local que se sobreponha à legislação, no caso, a Lei Complementar 214. Pode, entretanto, tem ainda a competência de fixar as alíquotas, mas também tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, imagine, eu vou diminuir a alíquota do ISS sobre serviços turísticos. Digamos, tá. Mas quando você diminui isso, não pode diminuir só sobre serviços turísticos, como eu estou dando esse exemplo. Ela é geral, para qualquer outro serviço. Você não pode ter mais alíquotas seletivas por setor, por atividade. Então, quando o município fizer isso, ele faz para tudo. Então, tem que ver o efeito disso aí. Então, por isso que eu estou chamando a atenção esses detalhes aí. Sua fala no passado gerou uma guerra fiscal muito grande com relação ao ISS. Toda vez que a gente prestava um serviço para uma empresa, quando ela tirava a nota, começou a me chamar a atenção. Toda a sede era em Jundiaí. Aí eu digo, rapaz, eu vou olhar porque a menor alíquota que tinha, ou seja, era uma guerra fiscal, o cara constituiu uma empresa lá para prestar um serviço no Iapoque ou no Chuí. Aí quando o cara diz, rapaz, todo mundo ia para lá. Quer dizer, essa briga não vai levar para lugar nenhum. É feito posto de gasolina, o cara baixa aqui para 5,70, ao vizinho baixa para 5,69. Daqui a pouco está todo mundo com o mesmo preço. Pronto. E, novamente, aproveitando, né, novamente a fala do comandante, que um dos objetivos dentre não só a restribuição, se não acabar, reduzir muito a guerra fiscal, por esses mecanismos, né? Reduzir a guerra fiscal. Entretanto, foi criado na reforma tributária um fundão especificamente para incentivos fiscais, para que não ficasse completamente, digamos assim, desacostumado com isso. Só que isso aí é um fundo. Então, o Estado, o município, a União, tem que saber, ele não vai mais dar benefício tributário, ele vai dar recurso dentro desse fundo que vai ser a repartição. Também, aproveitando isso, haverá também um fundo chamado Fundo de Equalização, para
reduzir ou compensar algumas perdas iniciais que esses estados ou alguns municípios terão com a reforma tributária. Eu estou aqui, novamente, assim, simplificando, porque é muito amplo, são muitos assuntos, mas que a partir dos comentários de cada um vai suscitando, né? Mas tudo isso, então, adequar suas normas locais. Então, ou seja, o legislativo também tem que estar junto, todo mundo tem que estar junto nisso e compreendendo essas situações, né? Participar da governança. A governança, digamos, via comitê gestor, que é o Comitê Nacional, via dos seus representantes, mesmo que o seu município não seja o representante, procura quem é o representante mais próximo, alguma coisa desse tipo, mesmo o sistema democrático que nós vivemos, né? Importância, de novo, da capacitação técnica e tecnológica da informação. Aí os desafios, né? Basicamente, o que eu falei, você viu o tempo aqui, a integração tecnológica, basicamente tudo que eu já coloquei. Ó. Olha a questão também, gestão do impacto financeiro durante a transição. No caso dos municípios alagoanos, praticamente isso nem existe. O impacto, pelo menos estou falando, impacto negativo, né? Mas, novamente, na live, né? Enfim, no webinar que tivemos segunda-feira, o professor Ricardo Alexandre, ele lembrou alguns fatores, que o crédito, como é imposto dual, né? Não cumulativo, o crédito, ele não é mais o crédito tributário, é um crédito financeiro. Isso muda tudo, certo? Eu não vou me alongar porque aqui não é o objeto, mas vocês que são a propósito, quem é do fisco aqui, trabalha nos fiscos aqui municipais? Olha, só você, como é seu nome? Adriele, né? De qual município? Daqui, olha lá, tá vendo? Então, Adriele, o negócio é para você, viu? E você, que é o município polo, vai divulgar isso para todo mundo, né? E mais estudos, né? Então, o impacto financeiro, eu estou colocando, e a eficiência arrecadatória. Claro, já está aí na escola de contas, viu? Está na escola de contas. E, em função de toda essa complexidade, necessidade de integração, e só coloco, e é quase, acho que hoje em dia, já é quase uma tônica normal, né? Das parcerias, né? E aqui só vai com exemplos, mas existem inúmeras possibilidades. A escola de contas, que tem sempre essa parceria, né? A escola de contas, ela tem já uma tradição, né? Seja qual for o conselheiro ou a conselheira que esteja à frente, essa parceria com nós chamamos de jurisdicionados, né? São nossos parceiros, entendeu? E não só esse evento, a Escola de Contas está aberta às necessidades, como disse aqui o Diego, o Tribunal de Contas, o foco é o cidadão, o foco é a instituição, o município, é o Estado, a quem nós servimos. Porque nós somos, conversando com o comandante João, nós somos servidores, olha, servidores públicos. Devemos servir uns aos outros, como a maioria aqui deve ser, certo? Então, a Escola de Contas tem até uma música, né? Acho que é de Milton Nascimento, eu está onde o povo está, né? O artista, né? Está, né? Alguma coisa desse tipo assim. O Tribunal de Contas precisa estar onde há necessidade, tá certo? Aí você veja, o exemplo já. Quero dar um testemunho, porque nada melhor do que o testemunho, tá certo? Tudo que o senhor falou aqui, eu posso dizer, eu participei. Porque vocês, como tribunal, chamou a gente para ouvir sobre regime próprio de previdência, quando, à época, eu era presidente do RPPS de Maragogi. E as mudanças que o tribunal fez, ele ouviu a base, foi exatamente o que o doutor Diego disse aqui naquela apresentação de ontem. Quem estava aqui viu um exemplo que foi dado do prefeito de Recife, tá certo? Que pagou uma fortuna para fazer um campo, quando o campo estava sendo construído, a galera disse, gente, esse campo aqui sempre foi troncho, e vocês querem aprumar ele para quê? Aí ele foi lá e ouviu o pessoal, e o pessoal disse, não, a gente quer o campo troncho. Aí pagou de novo para o engenheiro fazer o campo troncho. Certo? Então tem que ouvir a base, bicho. O problema está lá. E aí saiu uma mudança, né? O tribunal, de certa forma, apertou os municípios por conta de que estava muito folgado e melhorou a situação do regime próprio. Muito obrigado. Coisa boa mesmo. Bom, então, como eu coloquei há pouco, a UVEAL, olha aí, ontem se reuniram Receita Federal e a Lafisco. Veja que a coisa funciona. Estamos hoje, Escola de Contas, de modo geral, municípios, estamos aqui, a Lafisco, entendeu? A Cefaz,
a propósito, veja que coisa boa também. A Cefaz Alagoas, os físicos, os estaduais, eles têm como se fosse assim, grupos por regiões. Região Nordeste, Centro-Oeste, Sul e tudo. E tem as lideranças, o secretário ou secretária de Fazenda, líder de cada região. O secretário, a secretária líder da região Nordeste é a secretária Renata, que é de Alagoas. Tá? Então você veja, nós estamos aí muito bem, né? Ninguém é líder à toa, né? E também a AMA, que atualmente é o prefeito de Cururipe, não é isso? Atualmente, Marcelo Bertol. Que vamos mais na frente, vocês veem um exemplo, né, positivo, além do que, você veja, o Felipe, ele é auditor fiscal do município de Cururipe. E ele está a serviço do município de Cururipe, girando por aí, fazendo reuniões, tudo organizando o fisco. Então, nós estamos bem, acho eu, né, pelo menos institucionalmente. Você faz Receita Federal, conselho não, é Confederação Nacional dos Municípios. E eu vou colocar alguns dados ainda logo à frente, que eles justamente são oriundos de estudo da Confederação Nacional dos Municípios. Entendeu? Vamos lá. ENAFEFE é uma escola de administração tributária criada pela Alafisco, inclusive principalmente para a questão da reforma tributária. Então, nós estamos nos preparando muito bem. E aí, apenas exemplos, né? Possibilidade de parcerias. Olha lá. Inclusive, nosso colega está ali na foto, né? O Felipe, o pessoal da Receita Federal, tá vendo? Ontem na AMA, né? É um exemplo aí de parceria. Aí. E aqui, olha, notícia boa, como eu coloquei. Aqui em Alagoas, todos os fiscos ganharão, né? E aí estão os percentuais cujos estudos da Confederação Nacional do Município apresentam nesse sentido. Maragogi está ali em maior, porque é o nosso anfitrião, só apenas por isso. Mas as transparências estarão disponíveis para os senhores. Inclusive, a nota técnica da Confederação está ali. Ó. Vocês podem tanto acessar os slides, quanto a nota técnica que nós temos aí. Opa. Aqui, ó, os outros municípios, tá vendo? Todos têm potencial, mas, novamente, potencial, viu? Tem que se organizar para isso. Todos têm perspectivas de ganhos. O exemplo que eu falei aqui é do município Cururipe. Embora eu esteja falando de IBS, mas também é importante entender, né, sobre a organização tributária, Adriele, né, nossa representante aqui. Inclusive, conversei até ontem com o prefeito Daniel a respeito dessas questões. Bom, então, o exemplo do Cururipe. O ITR é o Imposto Territorial Rural, que ele é um imposto federal. Mas na Constituição, coloquei ali a fundamentação, ela diz que caso o município venha a firmar convênio com a União, todo o imposto, ou seja, 100% ficará com o município. Tá? E o Cururipe fez esse trabalho. E olha aí os números. De 2019, veja o crescimento. Já a partir de 2021, forte, 22. Observe os números. Felipe quer dar uma palavrinha a respeito disso. Bem, bom dia a todos. Conselheiro, é uma satisfação estar na vossa presença e dos colegas aqui compartilhando experiências também. Eu me chamo Felipe, sou vice-presidente da Alafisco, fiscal de tributos lá do município de Coruripe. Só chamando a atenção ao exemplo que foi dado aí se refere ao convênio entre o município de Coruripe e a Receita Federal, no tocante ao ITR. Como muito bem o conselheiro expôs, é o Imposto Territorial Rural, que a rigor o município recebe 50% daquilo que seria do ITR. No entanto, a partir do momento que ele faz o convênio, que ele adere ao convênio, ele vai fazer jus à totalidade, à integralidade desses recursos de ITR. A gente lá em Coruripe aderiu em meados de agosto, salvo engano, de agosto de 2021. Então, a série histórica, e a gente está falando do segundo maior município de Alagoas em extensão territorial, a série histórica, como podem perceber, vinha numa média de 300 mil anos de arrecadação. Né? Então, 2021 é o marco, e 2022 a gente quase que triplica essa arrecadação.
né? Porque o convênio vai permitir a fiscalização, vai permitir a apuração, a checagem e a aferição de informações de valor de terra nua, que embora não seja um fator que venha exclusivamente com o convênio, os municípios podem fazer, né, a verificação da sua malha territorial, até para a questão de regulamentação e de uma cobrança mais eficaz do ITR, mas a partir do momento que a gente faz o convênio, a gente tem a possibilidade de fiscalizar, né? Então, a gente funciona, em outras palavras, como mãos extensas da União, né? do Tesouro da União, para fazer essa fiscalização, né? Então, em 2022, a gente já percebe uma arrecadação forte de ITR, em 2023 continua crescendo, 2024 também. Em 2025 houve esse aumento, e se deu por duas razões. Primeiro, a arrecadação do ITR, mas também em razão de um repasse de uma determinada empresa que tinha uma grande extensão territorial do município e como estava em processo de recuperação judicial, me parece que estava retida essas quantias pagas de ITR, por isso deu esse pico, né, de 4 milhões para 208 milhões. Então, não é 208 milhões por ano, né? Isso seria bacana, muito interessante. Mas, vejam que saiu de 2019 e aumentou em mais de 10 vezes em 2024 para uma arrecadação de 4 milhões. Muito obrigado. Que maravilha aqui, termos os parceiros todos juntos e estamos aqui todos em diálogo, né? Que nós conversamos ontem, né, doutor João? Diálogo, né? Diálogo, ouvir, né? Maravilha. Bom, e sim, um detalhe, que eu, inclusive ele me lembrou, é que o ITR, ele não tem vinculação nenhuma para o município, nenhuma. Então, essa receita é receita que o município pode dispor para fazer as políticas que ele achar convenientes dentro do PPA, do que foi da LDO e da LOA. Então, isso é muito importante, porque um dos problemas, dentre outros, que é a questão da parte fiscal do Estado brasileiro, de modo geral, são as vinculações. Inclusive, a União é a que mais sofre com a União e os municípios. São os que mais sofrem com as vinculações. E os estados são os que menos têm as vinculações. Interessante. Então, esse valor arrecadado é livre para os gestores poderem realizar as políticas públicas que, assim, foram determinadas do PPA, com a população, etc. Isso é um fator muito diferencial. Bom, vamos lá. Então, a agosto para tributária, estou dando outro exemplo, né? IPTU. Né? O IPTU, para que você possa melhorar sua arrecadação sem sufocar os habitantes, você pode fazer uma atualização do zoneamento da planta genérica, certo? Me desculpem, aí foi um erro meu. É a planta genérica, né, do município, né? E o zoneamento, inclusive, conversando também ontem com o prefeito, eles já estavam fazendo um trabalho desse tipo. O ITCMD também é passível de progressividade, que até então não se fazia. Tudo isso são formas, como eu estou falando, não é apenas o IBS. A reforma tributária, ela pega muito mais do que isso. Eu apenas foquei no IBS. E os prazos, como colocaram lá, né? Tem prazos para adesão de convênios, da nota fiscal eletrônica, preenchimento especial. Olha lá o CIPS também ali, tá vendo? O CIPS entrando. Tudo precisa estar integrado. Mas ficará com vocês. Eu só tenho mais 2 minutos aqui, todo desespero. Outro exemplo de parceria, né? Olha aí, a AMA e o Tribunal de Contas, parceria para ampliar a receita dos municípios, né? Com dicas, porque essas pessoas, os conselheiros e conselheiras, são pessoas que vieram da política, das gestões em geral, também dos ministérios públicos, dos quadros dos auditores, né? Dos conselheiros substitutos, etc. Então, todos eles estão pensando novamente no nosso foco. Nosso foco é o cidadão. Eita, meu Deus, que absurdo. Com certeza, professora. Então, aí é um exemplo. Isso foi a semana passada. A semana passada que tivemos isso, né? Novamente, a AMA, Tribunal de Contas. Tá vendo? Essa é a integração, a parceria. O subcomitê e controle externo, né? Mas alguns detalhes que são acompanhar a arrecadação, como já colocou, formado, é o seguinte, esse é o comitê de controle externo. Existe o comitê gestor que vai gerir o IBS e também um comitê que vai fazer o controle externo desse comitê. Porque, como eu falei, é próximo de 1 trilhão
de reais. Então, a preocupação do Legislativo, né, nacional com isso. Então, todos os tribunais de contas integrarão esse comitê. E, como colocou, né, todos os tribunais de contas, tanto estaduais como municipais. A propósito seguinte, aqui muita gente não sabe, existem só apenas 2 tribunais de contas do Brasil que são apenas de um município, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eles só cuidam daquele município. Só que um detalhe, por exemplo, só o município de São Paulo é a 3ª maior receita do Brasil. Um município. Do Rio de Janeiro deve ser a 4ª ou 5ª, alguma coisa desse tipo, né? E então esses tribunais de contas também estarão inclusos nesse comitê. E como o dinheiro para a formação desse comitê advém da União, o TCU vai fiscalizar os recursos destinados ao comitê para manutenção, basicamente isso. E o comitê gestor deverá, o comitê gestor, aquele que vai gerir de fato o ICMS, prestará contas a esse comitê de controle externo, que será integrado por todos os tribunais de contas. E no caso de Alagoas, o titular desse conselho por Alagoas é o conselheiro Otávio Lessa. Eu sou o substituto dele, o doutor Ricardo Schneider, né, que já conhece, do Ministério Público de Contas, será outro integrante, e os colegas Emanuele, Igor e Alícia são os técnicos auditores de controle externo que também integrarão esse comitê. Então, estamos também nos preparando, fazendo o dever de casa para isso. Já adiantei. A arrecadação de dinheiro. Pronto. Aqui eu peço perdão, mas esse vídeo é muito interessante, porque isso aqui não é, parafraseando o Carlos Lima, né? Que não é na Islândia, é aqui no Brasil, que é possível fazer uma gestão melhor da arrecadação tributária e realização. E o exemplo que eu vou dar é o seguinte: aqui esse prefeito fez tudo isso, melhorou, parece que triplicou a arrecadação municipal e foi reeleito, porque é um mito, como disse o Carlos Lima, tem um mito, né? Tem um mito, tem na Islândia, então esse mito foi derrubado. Na realidade, você precisa, não é de realização. A realização é que mais chama atenção para o cidadão. Então vamos lá. E aí acaba, viu, pessoal? Aumentar a arrecadação de dinheiro significa liberdade para decidir como e com o que gastar. Quer entender melhor? Vem comigo. Aqui em Pancas, a arrecadação de recursos próprios quase triplicou nos últimos 6 anos. E graças a isso, projetos importantes estão sendo encaminhados, como esse do maior complexo de tirolesas da América Latina. E o Tribunal de Contas do Espírito Santo tem a ver com isso. O Tribunal de Contas fez auditorias em todos os municípios capixabas para fiscalizar a administração dos tributos que eles mesmos devem arrecadar. E viu muitas oportunidades de melhoria. Uma ação bem importante foi a questão de diminuir a inadimplência, né, do contribuinte. Nós assinamos um convênio com o Instituto de Protesto para poder começar a cobrar os débitos do município, diminuir a dívida ativa, e isso ajudou muito. Posteriormente, nós já demos início a um recadastramento imobiliário. Nós elevamos a quantidade de imóveis de média de 3.000 imóveis cadastrados para praticamente 6.000, dobrou, e também a atualização da nossa planta genérica de valores. Isso tudo vem se refletindo na melhora do nosso município. Com as estratégias corretas, Pancas e outros municípios estão conseguindo elevar sua arrecadação, assegurando a correta cobrança e pagamento dos impostos. A gente partiu aí de uma arrecadação em torno de 1.200.000 para cerca de 7 milhões no ano de 2023. O recurso próprio, ele ajuda muito na manutenção do serviço público, na limpeza pública, também na manutenção da educação, da compra de medicamentos, da saúde em geral, e em especial na contrapartida dos convênios, né, das obras, das inúmeras obras
que a gente conseguiu atrair para o nosso município de Pancas com parcerias com o governo do estado e o governo federal. Com o calçamento que a prefeitura fez, no começo nós tínhamos dificuldade de receber os turistas, que não podia nem agendar devido, se chovesse, a gente não tinha como receber os turistas. Hoje a gente pode fazer agendamentos sem correr risco e o turista chega, vem e volta sem problema. Cidades que aumentam sua receita podem investir mais em infraestrutura, o que tem um impacto direto no crescimento econômico local. E esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Um detalhe aí é que o Tribunal de Contas do Espírito Santo, o seu presidente, é o presidente do Comitê Nacional dos Tribunais de Contas para a Reforma Tributária. Então, assim, nós estamos fazendo o nosso dever de casa enquanto instituições de Tribunal de Contas, o sistema, junto com o IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, que seria equivalente à Escola de Contas Nacional dos Tribunais de Contas, entendeu? Bom, era essa mensagem. Me perdoem, mestre cerimônia, estourar o tempo, porque... Mas algumas coisas não podiam deixar de colocar. Me desculpe, viu? Obrigado, pessoal.